eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda a querida irmandade e também com as visitas do canal. Se sentir, meus irmãos e visitas, se inscrevam no canal. Deus seja louvado. O Senhor me traz uma obra para contar para os irmãos de uma forma diferente. É uma obra assim que não é para exaltar o homem, mas o Senhor coloca no meu coração fortemente para contar do jeito que o Senhor tem pregado no meu coração nesse momento. Então, meus irmãos, fiquem na comunhão em nome de Jesus. Tem momentos na vida que às vezes acontece, igual lá quando Gideão pediu 2 sinais para Deus, né? Ele queria que a situação lá tivesse encharcado em volta, né? Acho que é novelo, e eu não recordo muito bem nesse momento, mas referente à obra. E o outro, ele queria que no novelo lá, na bucha, lá no novelo, que tivesse encharcado lá e em volta tivesse seco. Ele pediu 2 sinais. Irmãos, perdoa se era novelo mesmo, mas os irmãos entenderam. Então tem momentos, às vezes, nessa situação, em que aconteceu comigo, por 3 vezes, na verdade. Uma foi na obra passada, quando eu fiz um teste com Deus, né, uma prova com Deus, que se o Senhor estivesse comigo naquele negócio, o rapaz esperaria 1 ano para que me vendesse a casa. E teve mais 2 testes. Eu quero falar sobre esses 2 testes. O rapaz me esperou 1 ano, me vendeu a casa e eu honrei segundo o contrato certinho. Está na obra anterior aí, que diz que o Senhor me disse naquela vez: esta é a promessa que jurei aos seus pais te daria. Está aí na obra anterior, mas eu quero falar desta agora. As outras 2 vezes, meus queridos, os irmãos, por gentileza, não escandalizem, não é de escândalo, mas é obra de Deus na minha vida. Teve determinado dia em que eu estava trabalhando e eu fico muito na comunhão, muito clamando a Deus, igual agora eu estou escutando o hino, e eu sinto nessa comunhão aqui de contar essa obra para os irmãos. Vai ser uma obra pequena, mas o Senhor me manda dizer algumas palavras. Talvez você aí que está esperando um negócio de Deus, que o Senhor já colocou no meu coração. Então, meus queridos, essa primeira vez que eu me recordo agora, estava trabalhando e eu fui ali para o lado do bairro chamado Monte Hebron. Tem uma parte dele em que não tem nada, é campo, é desabitado, sabe, de um lado dele assim. Mas estava uma chuva, para frente. Onde eu estava não estava chovendo, mas para frente assim estava preto o céu, estava chovendo e muito. Aí dessa vez eu olhei para o céu assim, mas eu sentia fortemente a presença de Deus, sabe? O Senhor, já quando a gente fica na comunhão, eu creio que seja assim. O Senhor, a palavra do Senhor diz assim, que perto está o Senhor daqueles que o invocam, daqueles que o buscam, né? Está perto desses. Então é bom ficar na comunhão com o Senhor, orando, clamando, vigiando as palavras, vigiando os pensamentos. Louvado seja Deus. É melhor a gente ficar mais calado do que falando, porque lá em Provérbios fala que aquele que fala menos, ele peca menos. E eu estava nessa comunhão com o Senhor, eu parei assim, eu senti tudo, no lugar de parar, olhei para frente, vou dizer que seja acampado, vou chamar de acampado, para mim é um lugar aberto, com nada obstruindo a paisagem e tal, dá para ver os outros bairros ao longe, aquela chuva caindo ao longe. E eu olhei para o céu e eu sei quem eu sou em Deus, não precisa ninguém me dizer, eu sei quem eu sou em Deus, o Senhor já me disse. E eu olhei para frente assim, aquela chuva, e veio no meu coração assim aquele momento em que eu precisava do Senhor me dar um sinal. E eu na comunhão, orando em pensamento ao Senhor, falei para o Senhor assim: Senhor, eu estou olhando aqui essa tempestade lá na frente, me dá um sinal. Se Tu és comigo, e se eu sou quem Tu diz que eu sou, principalmente se eu sou quem Tu diz que eu sou, Senhor,
que aquelas nuvens bem no meio, onde que eu tô olhando, eu marquei com os olhos assim, sabe? Só eu sabia. Ninguém sabia, eu estava falando com o Senhor na mente, orando no pensamento. Falei que aquelas nuvens ali se dividam e não chova no meio daquelas nuvens. Imagina, no meio de uma tempestade, meus irmãos. E enorme, tempestade enorme, tava meio preto, cinza escuro para lá. E eu olhei assim, sabe? E fiquei esperando, sabe? Por quê? Porque o Senhor já me disse palavras, o Senhor já me disse algumas coisas. Mas eu creio que igual o Gideão, meus irmãos, às vezes pode haver um momento, sabe? Mas tem que ser tudo na comunhão. E eu fiquei olhando para o céu. Meus irmãos, 15 minutos. Acho que não chegou nem 15 minutos. Meus irmãos, aquelas nuvens se dividiram. Glórias a Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. E aquelas nuvens se dividiram. Glória a Deus, santo é Deus. E foi para um lado, foi para o outro, metricamente no que eu pensei e no que eu olhei. Foi para um lado, foi para o outro, continuou chovendo, mas no meio não deu para ver aquela tocha, aquela manga d'água. E meus irmãos, pode ter sido até 20 minutos. Aconteceu, esse foi o primeiro sinal que eu me lembro que eu pedi para Deus, para confirmar o que o Senhor havia me dito, para eu não mexer mais nessa história. Mas essa foi a primeira vez, eu precisei de mais uma, meu irmão, aquela ali. E eu olhei para o céu e vi aquilo acontecendo, e o poder de Deus, meus irmãos, eu estava tomado de uma força tão grande, que eu achei que se eu quisesse qualquer coisa, até as paredes desfaleciam, até as paredes esfarinhavam, de tanta presença, de tanto poder que eu senti no meu corpo, sabe? Segurança. E passou, muito dei glórias a Deus, muito agradeci a Deus. Louvado seja Deus, o Senhor me visitou muito, louvado seja Deus, não tem palavras para mensurar tamanha honra, eu não tenho nem palavras para dizer o tamanho que seria qualquer coisa assim, nessa grandiosidade. E vida que segue, sabe, passou um tempo, isso aí gravou no meu coração, tá gravado na minha mente, no meu coração. Passou bastante tempo, e eu tava num lugar também, sabe, num bairro comum, normal, e tinha assim uma construção, e tinha mais ou menos assim, acho que uns 4 terrenos, sabe, naquela construção, e tinha um mato meio seco. Aí eu tava na comunhão com Deus, e foi esse segundo momento que eu tive. Falei, Senhor, me perdoa, na oração, na mente, nos pensamentos. Falei, Senhor, me perdoa, Senhor. Mas, por favor, se eu sou quem Tu disse que eu sou, Senhor, nessa causa, no que Tu disseste sobre mim, Senhor, que o fogo seja tirado na minha frente, Senhor, que eu possa vê-lo. Meus irmãos, eu não tentei a Deus, não fiz isso. Mas foi aquele momento que eu precisei, que o Senhor já papou uma pedra. Esse era papar uma pedra sobre o assunto, sabe? E aí eu peguei e falei isso com o Senhor. E fiquei olhando aquele mato seco, sabe? Eu pensei assim, vai pegar fogo ali. Tinha certeza que ia pegar fogo. Vai pegar fogo ali. Deus vai pôr esse fogo na minha frente. E eu vou ver. E eu nunca mais vou falar com o Senhor sobre isso. Que eu vou lembrar sobre essa situação. Meus irmãos, eu fiquei ali uns 40 minutos, 50 minutos, e não veio fogo naquele mato, sabe? Não apareceu fogo na minha frente. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou trabalhar, então tudo bem. Eu sei que o Senhor também é comigo, porque o Senhor fez aquela grandiosa obra nas nuvens lá, no dia da tempestade, mas santo é Deus, né? E fui trabalhar, meus irmãos, trabalhei ali algumas horas. Já estava ali próximo de ir embora, e eu fui embora. Peguei a BR, louvado seja Deus, é um caminho mais rápido, sabe? E peguei ali o lado da BR, fui tocando o carro, estava à noite, e tô tirando aqui do lugar, porque apareceu gente aqui jogando água para todo lado onde eu tô parado aqui. E estava à noite, e eu continuei ali, sabe? Indo embora, tranquilo. Meus irmãos, do nada. Acho que foi uma questão assim de mais ou menos um segundo e pouquinho. O Senhor, quando ele quer fazer obra, quando o Senhor quer fazer, eu já reparei essa parte. O que aconteceu?
parece que o senhor me avisou. Eu estava fazendo uma curva meio aberta na BR, devia estar ali por volta dos 80, 70 por hora, 80 por hora, uma curva meio aberta. Meus irmãos, mas pulou uma tocha de fogo do lado de lá. Eu estava subindo aqui do meu lado direito, fazendo a curva. E do lado esquerdo, lá depois da pista, que tinha mureta ainda, aquelas muretinhas de concreto, que eu sou meio... Deve ter uns 50 centímetros de altura, 60 centímetros de altura. E de lá ainda tinha alguma coisa mais para baixo ainda, sabe? Mas pulou uma tocha de fogo daquele lugar, que acima da mureta, mais 5 metros mais ou menos, a altura daquela tocha, daquele fogo. Do nada, aquele fogo pulou. Mas eu olhei assim, sabe? Eu não assustei porque eu acho que um segundo antes o senhor me visitou. E o senhor me disse que ia acontecer, então eu não assustei. Porque eu estava a quase 80 por hora, fazendo uma curva aberta na BR, né? E eu não assustei, mas a hora eu pensei assim, falei, poxa, de onde que veio esse fogo? Da onde que veio esse fogo grande que deu até para sentir o calor dele, sabe? Que eu tava da direita, aí tinha a mureta no meio também, tinha a pista da esquerda que vinha no sentido contrário, e de lá ainda tinha o acostamento, e de lá da pista lá, eu penso que tinha mato, porque pulou um fogo que acima dessa mureta, do lado de lá, ainda do lado esquerdo, lá do acostamento de lá, pulou uns 5 metros para cima, aquele fogão, e eu suponho assim que ele tinha, deixa eu ver aqui, uns 3 metros de largura e 5 metros de altura. Aquele fogão, sabe, pulou assim, aquele fogão de uma vez, sabe assim, e ficou ali alguns segundos. Aí na hora o senhor me visitou, glórias a Deus. O senhor me visitou, falou, você não pediu um fogo que pulasse na sua frente para confirmar o que você queria? Oh, glórias a Deus, santo é o Senhor, meus irmãos. Então o Senhor me traz de contar essas obras, e eu muito dei glórias a Deus. Eu me alegrei quando o Senhor falou comigo, meu sorriso abriu na hora, e eu fiquei tão cheio da presença de Deus. Se eu não me engano, eu até chorei orando a Deus, sabe? Assim, o Senhor me visitava e eu dei glórias a Deus. Eu não duvidei, mas eu descansei no Senhor. Eu pedi a Deus esses 2 sinais, e na verdade foi 3 com aquele da casa, lá no ano de 2003. Mas esses 2 foram mais recentes. E eu pedi a Deus esses sinais, e o Senhor me deu. E o Senhor me leva a contar toda essa obra aqui para a querida Irmandade, as visitas do canal. Entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele, e no mais ele tudo fará. Só para dizer para você que pediu um sinal para o Senhor, esse é o seu sinal. Louvado seja Deus. Porque talvez você possa aí estar perguntando para Deus, Senhor, o que eu sou? O Senhor fala, nação eleita, glória a Deus. Sacerdócio real, glória a Deus. Povo escolhido, glória a Jesus, santo é Deus. Glória a Deus, povo santo e separado. Glórias a Jesus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é Deus. E o Senhor te ama, meu querido. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais ele tudo fará. O Senhor fez todo esse movimento para te dizer essas coisas. Sinto fortemente meu coração. Louvado seja Deus, santo é o Senhor, glória a Jesus. Quem sabe esses sinais foi para você também, glória a Deus. Louvado seja Deus. E aquele dia que aconteceu esses sinais era para hoje. Glória a Jesus. Vai congregar, vai se entregar ao Senhor, seus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Não pare de orar não pare de orar, não pare de clamar, não pare de buscar. Louvado seja Deus, e deixe o Senhor limpar o seu coração, limpar aquela caixa d'água suja, talvez, que veio todo machucado. Deixe o Senhor cuidar, curar, libertar, pôr o azeite em suas feridas. O Senhor cuida de você.
Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele tudo fará. Esta é a obra. Glórias a Deus, santo é Deus. É isso que eu senti de contar nessa obra. O Senhor pregou e prega em meu coração. Esta é a obra, este é o sinal. Deus seja louvado. Amém.